Bom dia, galera. O negócio é o seguinte, vamos lá fazer a correção das atividades de vocês, certo? Eu vou aumentar aqui, dar um zoom, que aí fica mais fácil de vocês verem as questões, ok? A primeira questão de vocês estava dizendo o seguinte: considere duas soluções aquosas saturadas de AgCl, que é o cloreto de prata, a 25 graus Celsius, mostradas a seguir. Então aqui está a primeira e aqui eu tenho a segunda. Como vocês podem ver, a primeira não apresenta corpo de fundo, a segunda sim, ok? Então significa que a primeira ela pode ser de dois tipos. Ou pode ser uma solução insaturada, ou pode ser uma solução saturada, ok? A segunda solução, com certeza, ela é uma solução supersaturada porque a gente vê o precipitado, a gente vê o corpo de fundo, ok? Então, são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, a solubilidade do AgCl na solução 1 é menor que na solução 2. Gente, solubilidade, a gente já viu que é a quantidade de sal que eu vou poder dissolver. Então, se eu tenho duas soluções que contêm o mesmo soluto e o mesmo solvente e a mesma temperatura, então significa que a solubilidade delas não pode ser nem menor e nem maior. Ela tem que ser o quê? Igual, certo? Então, a 1 aqui, ela já é uma coisa falsa, já é uma afirmativa falsa. A 2, a solubilidade do AgCl na solução 1 é igual à solubilidade na solução 2. Isso aqui é verdadeiro, né, gente? 3. Ao se acrescentarem 5 gramas de AgCl a cada uma delas, a concentração da 1 aumenta, enquanto a concentração da 2 não varia. Gente, se eu estou colocando mais soluto, significa que a concentração nos dois casos vai estar aumentando, certo? Indique a afirmativa correta. Então, a afirmativa correta a gente viu que a 1 era falsa, que a 3 também era falsa e que a 2 era verdadeira. Sendo assim, a alternativa aqui vai ser o que? A letra D. Ok? A afirmativa 2 é verdadeira. Ok? Continuando aí. A questão de número 7. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Questão de número 7, ela está dizendo o seguinte, gente. Passei, né, gente? Questão de número 7, ela diz o seguinte. A partir dos valores aproximados da tabela, a seguir esboce um diagrama que represente a curva de solubilidade do KNO3. Gente, ele estava pedindo simplesmente para vocês fazerem um gráfico como esses aqui, ó. Como esse está aqui do lado. Entendeu? Não estou dizendo que seria ele, seria como, né? Então, para quem passou lá pelo primeiro ano, que viu função do primeiro grau, função do segundo grau, que aprendeu a fazer gráfico, certo? Vai ver que o desenho desse gráfico, ele deve ficar próximo a esse daqui que eu vou colocar aqui, que já está pronto, gente. Questão 7 aqui, ó. Ok? Então, fez o seu, deu desse jeitinho, tá ok. Continuando lá. Questão número 8. Questão número 8, ela está dizendo o seguinte. O coeficiente de solubilidade de um sal é de 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. A massa em gramas desse sal, nessa temperatura,
necessária para saturar 80 gramas de H2O é. Então, o que acontece aqui, gente? Vou colocar aqui a folhinha. Ele está dizendo o seguinte, que o coeficiente é de 60 gramas para 100 gramas de água. Então, vou colocar lá, ó, 60 gramas. Deixa eu ajeitar aqui. 60 gramas de soluto de sal para 100 gramas de água. Isso que ele está dizendo, ok? Então, o que vai acontecer aqui, gente? Ele está querendo saber a quantidade de sal que ele vai precisar em 80 gramas de água. Então, ele vai precisar de uma quantidade X, ok? Então, o que a gente vai fazer? Meios por extremos. Vai ficar 100x é igual a 6 vezes 8, 48. Não é isso? E acrescenta-se os dois zeros. X é igual a 4.800 dividido por 100. Cancela-se os zeros. Então, X é igual a 48 gramas. Ok? Então, voltando lá para a questão, eu vi que a minha resposta deu 48 gramas. Ela está aqui na letra B. Ok? Essa seria a resposta. Continuando aí, gente. Questão de número 9. Está dizendo o seguinte. Uma solução saturada de nitrato de potássio, KNO3, constituída além do sal por 100 gramas de água a uma temperatura de 70 graus Celsius. Essa solução é resfriada a 40 graus Celsius, ocorrendo a precipitação de parte do sal dissolvido. Calcule. Letra A massa do sal que precipitou. Letra B, a massa do sal que permaneceu em solução. A seguir, o gráfico da solubilidade do nitrato de potássio em função da temperatura. Então, gente, vamos lá marcar aqui duas coisas. A solubilidade do sal em cada uma das temperaturas. A gente viu duas temperaturas, 70 graus e depois 40 graus. Então, 70 vai subir aqui. Tá reto ali, gente? Voltando aqui, gente. Eu peguei uma caneta ali e fui tentar rabiscar com uma régua para ficar mais fácil. Gente, olha só. Quando a temperatura foi de 70 graus Celsius, ele tocou aqui no gráfico. Então, eu fiz aqui com a régua para cá. Então, tocou em 140. Ok? Depois, eu vim aqui na segunda temperatura. Era 40 graus. Veio para cá. Ficou entre 60 e 80. Entre 60 e 80 estaria quem? Lembrando que aí está aumentando de 20 e 20, aumentaria 10, né? A metade. E a metade entre 60 e 80 seria justamente 70, ok? Então, quando ele pergunta aqui, ó, qual é a massa que precipitou? O que acontece, gente? Pelo que a gente viu na questão, a temperatura de 70 graus, eu tenho 140 gramas de sal, ok? A temperatura de 40 graus, eu tenho 70 gramas, ok? Então, se eu tinha 140 gramas, desci para onde a temperatura só pede só 70 gramas de sal, significa que 140 menos 70 vai dar o quê? 70 gramas de sal não dissolvido, ok? Então, quando ele pergunta para a gente aqui, quando ele pergunta a massa do sal que precipitou, a resposta vai ser 70 gramas.
Na letra B, ele pergunta a massa do sal que permaneceu na solução. Gente, se eu tinha 140 gramas e 70 gramas precipitou, ou seja, voltou a ser sólido e foi para corpo de fundo, significa que eu tenho quantas gramas que ainda não se dissolveram, ou seja, que estão dissolvidas na solução. 70 gramas, ok? Então, resposta da letra A, massa do sal que precipitou, 70 gramas. E massa que ainda permanece em solução, também 70 gramas, ok?